Imagine segurar nas mãos a roupa do seu filho, ainda quente, pesada e manchada de sangue fresco. Imagine a certeza absoluta, aquela que gela os ossos, de que ele foi despedaçado sozinho por uma fera selvagem na vastidão do deserto. Agora, imagine que essa dor, que rasga sua alma ao meio, não é obra do acaso, mas fruto da mentira mais cruel já contada, elaborada friamente pelos seus próprios filhos. Hoje, nós vamos abrir as cortinas do tempo para mergulhar nos bastidores de uma das famílias mais complexas e disfuncionais da história humana. Vamos testemunhar como um retorno que deveria ser triunfante se transformou em um banho de sangue. Como a inveja silenciosa apodreceu corações e se tornou assassina. E como um jovem sonhador foi jogado na escuridão profunda por aqueles que deveriam dar a vida para protegê-lo. A história de Jacó e seus 12 filhos não é apenas uma lenda antiga sobre uma túnica colorida. É um relato visceral sobre segredos que corroem famílias por dentro e sobre como os propósitos divinos podem ser desviados pela maldade humana, mas nunca, jamais destruídos. Prepare-se. O que aconteceu na estrada poeirenta para Dotã vai mudar para sempre a sua visão sobre o perdão e a soberania de Deus. Nossa jornada começa com um suspiro profundo de alívio. Depois de décadas vivendo como um fugitivo, carregando o peso do medo e do exílio, o patriarca Jacó finalmente volta para casa. O texto sagrado nos diz que ele atravessa o rio Jordão e pisa novamente no solo da terra prometida, Canaã. Ele chega a Siquém, um lugar carregado de memória, o mesmo vale onde seu avô, Abraão, havia construído o primeiro altar à promessa divina mais de um século antes. Ali, parecia que a vida de Jacó finalmente encontraria repouso. Ele compra um pedaço de campo por 100 peças de dinheiro, monta suas tendas e ergue um altar ao Deus de Israel. Ele cava um poço profundo, o mesmo poço onde, 1700 anos depois, o próprio Messias se sentaria, cansado do calor do dia, para oferecer a água da vida. O cenário era perfeito. A promessa estava se cumprindo. Mas a paz de Jacó era frágil, como um vidro prestes a estilhaçar. O perigo, como logo descobriríamos, não estava nos exércitos das nações vizinhas, mas dormia dentro de sua própria casa. A tragédia se anuncia quando Diná, a única filha mulher de Jacó, decide sair para ver as filhas da terra, buscando amizades em um ambiente onde não havia temor a Deus. Essa aproximação imprudente resultou em violência, abuso e vergonha para a casa de Israel. Mas a resposta dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, foi desproporcional e aterrorizante. Movidos por uma vingança cega e um orgulho ferido, eles não buscaram reparação, eles buscaram extermínio. Traiçoeiramente, abusando da confiança de um acordo de paz, eles entraram na cidade e massacraram os homens de Siquém. Quando a notícia desse ato sanguinário chegou aos ouvidos de Jacó, o patriarca ficou horrorizado. O homem que havia lutado com anjos agora tremia diante das consequências dos atos de seus filhos. Ele olhou para as mãos deles, manchadas de sangue inocente, e sua alma se encheu de amargura. Ele disse: "Vocês me trouxeram turbulência e desgraça. Agora cheiramos mal para os moradores desta terra. Somos poucos em número. Eles se juntarão contra nós e serei destruído, eu e minha casa varrida da face da terra." Jacó estava encurralado. A idolatria, os deuses estranhos e a violência haviam se infiltrado silenciosamente no acampamento santo. Foi nesse momento de angústia paralisante, quando o medo da retaliação era real, que a voz de Deus rompeu o silêncio. "Levanta-te,
sobe a Betel e habita ali. Betel, a casa de Deus, o lugar onde, anos atrás, a escada tocava o céu e os anjos subiam e desciam. Jacó sabia que não poderia entrar na presença divina carregando o peso da contaminação. A ordem foi severa e imediata. Limpem-se, troquem suas vestes, tirem os deuses estranhos do meio de vós. E algo sobrenatural aconteceu. Um temor reverente caiu sobre aqueles homens rudes e violentos. Eles entregaram seus ídolos, seus amuletos e até as argolas que usavam nas orelhas, símbolos de sua vaidade e alianças pagãs. Num ato decisivo, Jacó cavou um buraco debaixo de um carvalho em Siquém e enterrou tudo. Ele enterrou o passado, enterrou a idolatria e enterrou o pecado para que sua família pudesse renascer em Betel. Essa jornada de purificação de Jacó nos ensina uma lição urgente. Às vezes, precisamos enterrar velhos hábitos e conexões perigosas antes de podermos avançar. A viagem para Betel foi protegida de forma milagrosa. O texto nos conta que o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor, de modo que ninguém ousou perseguir a família de Jacó. A guerra externa foi evitada, mas a dor íntima estava à espreita, pronta para golpear. A morte começou a rondar a caravana. Primeiro foi Débora, a ama fiel de Rebeca, uma mulher idosa que representava o último elo de Jacó com sua mãe. Ela foi sepultada sob uma árvore que ficou conhecida como o Carvalho do Pranto. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Faltava apenas um pequeno trecho de terra para chegar a Efrata. Raquel, a mulher por quem Jacó trabalhou 14 anos, o grande e único amor de sua vida, entrou em trabalho de parto. Foi um momento de agonia e desespero na beira da estrada. Com seu último suspiro, enquanto a vida se esvaía de seu corpo, ela olhou para o recém-nascido e, marcada pela dor física e emocional, chamou-o de Benoni, o filho da minha tristeza. Imagine o coração de Jacó, segurando o filho recém-nascido nos braços, enquanto o corpo de sua amada esposa esfriava ao lado. Ele não podia permitir que o menino carregasse o peso da morte da mãe em seu nome para sempre. Então, num ato de fé, redefinindo o destino da criança, o pai o chamou de Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho da minha força. Raquel foi sepultada ali mesmo, no caminho, e uma parte de Jacó morreu com ela. Os anos passaram. Jacó reencontrou seu pai, Isaque, e cuidou dele em seus últimos dias de cegueira e velhice. E na hora da morte de Isaque, vemos uma cena poderosa e silenciosa. Jacó e Esaú, os irmãos rivais, juntos novamente diante do túmulo do pai. Não havia mais o desejo de assassinato, mas havia um abismo espiritual intransponível entre eles. Esaú, rico em bens materiais, olhou para a herança espiritual, para a promessa do Messias, e não viu valor algum. Ele preferiu o gado, a terra e o poder imediato. Jacó, com todas as suas falhas e cicatrizes, escolheu a fé. E assim, eles se separaram definitivamente. Esaú foi para o Monte Seir, e Jacó permaneceu na terra da promessa. Parecia que a vida finalmente entraria em uma calmaria. Mas os filhos de Jacó cresceram, e com eles cresceram defeitos graves de caráter. O texto base nos revela que a poligamia, o fato de Jacó ter várias esposas, gerou um ambiente tóxico. O ciúme entre as mães amargurou a relação entre os filhos. O acampamento era dividido, cheio de contendas, e a autoridade de Jacó era frequentemente desafiada. Mas, no meio desse caos moral, havia uma exceção brilhante: José. José, o filho mais velho de Raquel, não era apenas belo por fora. Ele tinha uma pureza interior que incomodava profundamente seus irmãos.
Enquanto os 10 irmãos mais velhos se envolviam em atos vergonhosos e imorais, José se mantinha fiel aos princípios de Deus, muitas vezes trazendo ao pai as más notícias sobre a conduta dos irmãos, na esperança de corrigi-los. E aqui, Jacó comete um erro fatal de liderança. Ele não apenas amava José mais do que aos outros, por ser o filho da sua velhice e da sua amada Raquel. Ele fazia questão de demonstrar isso publicamente. Ele mandou fazer para José uma túnica longa, ornamentada, uma roupa de distinção que gritava preferência. Para os irmãos, aquilo não era um presente de pai para filho, era um insulto diário. Era a prova visual de que o pai pretendia dar a primogenitura e a liderança da família ao jovem sonhador. O ódio já era uma brasa acesa, pronta para queimar tudo. Mas os sonhos de José foram a gasolina jogada sobre o fogo. Primeiro, ele sonha que estava no campo atando feixes de trigo, e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do dele. Depois, sonha que o próprio sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Ao contar isso, talvez na ingenuidade da juventude, José não via maldade, mas seus irmãos viam arrogância pura. Você reinará sobre nós? Terá domínio sobre nós? Eles rosnavam com inveja. Até Jacó o repreendeu, perguntando se ele e a mãe de José também se curvariam. Mas o patriarca guardou aquelas palavras no coração, sentindo que havia algo profético ali. Então, chega o dia fatídico. Os irmãos foram apacentar os rebanhos longe, voltando para a região de Siquém. Preocupado com a segurança deles, dada a antiga inimizade com aquele povo, Jacó chama José e diz: "Vá ver se seus irmãos estão bem e traga-me notícias." Se Jacó soubesse o que realmente habitava no coração daqueles homens, jamais teria enviado seu filho amado sozinho para a cova dos leões. José obedeceu com alegria. Ele viajou sozinho. Chegando a Siquém, não os encontrou. Um homem o informou que